Olá, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso Café com o Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra. Olambra é uma cidade do interior de São Paulo, a cidade das flores, é uma cidade que está sempre exalando o perfume das rosas. Hoje é dia 23 de julho de 2020 e é uma alegria estarmos aqui com vocês, com os amigos, mandando um abraço para a Leondina. Leondina nos mandou um bom dia assim, bem gostoso, e nós também retribuímos, Leondina, esse bom dia, semearmos o amor, como Leondina nos fala, aproveitando, mandando também um abraço, um bom dia gostoso para a nossa Regina Caroso, para a Dona Adélia, para o José Roberto. Nós, essa semana, trouxemos um convidado muito especial, Emmanuel. Quantos de nós espíritas falamos essa palavra Emmanuel? Alguns falam Emmanuel, mas não conhecemos com muita profundidade a sua trajetória de vida, o que ele realizou, as suas perdas, os seus equívocos, os seus acertos. Não é verdade, Roberto? Quanto que Emmanuel trabalhou. Só para a gente relembrar rapidamente, nós mostramos aqui, no primeiro dia, esse livro, Semíramis, que é do Camilo Chaves. Aqui fala da primeira trajetória que se tem conhecimento de Emmanuel, como um sacerdote no Egito, antes de Cristo. O nome dele era Simas. Depois mostramos também Emmanuel, através do nosso venerável Chico Xavier, trazendo nesse livro há 2000 anos, falando da sua trajetória como aquele senador. O encontro dele com Jesus. E o encontro dele com Jesus. Aqui, 50 anos depois também, Emmanuel falando da sua reencarnação agora como um escravo, para ir apurando, modificando, deixando para trás aquele orgulho. Hoje a gente vai falar também um pouquinho do Ave Cristo. É uma trilogia. Começa há 2000 anos, 50 anos depois vem Ave Cristo. Nós já falamos, hoje é quinta-feira, já falamos um pouco sobre Emmanuel. E Roberto hoje, não sei o que ele se inspirou para falar sobre Emmanuel, porque se a gente for falar sobre ele, levaríamos aí muitos anos falando, teria muito assunto para contar. O assunto não se esgotaria nesse tempo, realmente. Porque é uma vida pulsante, né? Uma personagem muito forte, vibrante, e que cresceu ao longo do tempo, né? Desde aquele encontro às margens do lago de Genezaré com Jesus, ele cresce. Então nós vamos hoje começar o nosso bate-papo vendo o que está narrado dele no livro 50 anos depois, como a Leila acabou de mostrar. E é como ele, quando ele reencarna como Nestório. Eu passo a palavra a Leila. O escravo Nestório. Nessa obra, há 50 anos depois, Nestório, ele renasce em Éfeso, no ano 131. Lembrando que ele havia desencarnado na última, como Públio Lentulus, ele havia desencarnado com aquele vulcão que aconteceu em Pompeia, né? Em Pompeia, o Vesúvio, e ele desencarna. Ele já estava cego, já estava voltado aos princípios do cristianismo, e isso foi no ano 79. Quando foi no ano 131, ele daí reencarna, 50 anos depois. Ele reencarna agora em Éfeso com o nome de Nestório. Ele era de origem judaica. Ele que antes era vê como que são os acordos no mundo espiritual. Ele que era um senador romano que dominava
os judeus, agora ele reencarna como o de origem judaica. E ele é escravizado por romanos que o conduzem ao país de sua anterior existência. Vê que coisa. Lembrando, Leila, que naquela época, hoje Éfeso pertence à Grécia, né? Desde já há algum tempo. Mas a época referida aí no ano 131 era uma província romana, como todo o entorno ali do Mediterrâneo, como já tive a oportunidade de colocar. É verdade. Agora aqui, Leila, nos seus 45 anos aproximadamente, né? Ele ainda mostra com seu porte o orgulho silencioso, inconformado. Porque ele, como ele foi escravizado, ele foi separado do filho, que também o filho também foi escravizado. Então ele veio numa situação de muita humilhação para ele realmente sentir como que era. Ele está agora no outro lado da história, né? O verso ali da moeda, né? O outro lado da moeda. E ele consegue depois reencontrar esse filho durante uma pregação nas catacumbas, porque ele, inclusive, ele escravo, mas ele já tinha aquela responsabilidade de trazer a mensagem do Cristo. Mas lembrando que aqueles primeiros cristãos, como eles eram perseguidos, eles se reuniam nas catacumbas. O que é catacumbas, Roberto? Catacumbas era, na verdade, aquelas grutas, né? Destinadas aos mortos, né? Entre aspas. E então havia aqueles que adquiriram aquelas criptas, vamos assim colocar, e enquanto não chegava o momento do sepultamento, ficava ali. Então elas, na verdade, estavam vazias, né? Então ali que eles pregavam, ou seja, às escondidas do órgão fiscalizador, que eram os romanos, né? E lembrando também que uma boa parte do judaísmo se apartou do Cristo, ou seja, distanciou-se do cristianismo, mas aí por simpatia ao poder dominante, que eram os romanos. Então eles preferiram abjurar a Jesus e adotar os ritos pagãos daquele que se lhes impunha, que eram os romanos. E os romanos tinham todos os rituais extremamente pagãos, apegados aos seus deuses. Júpiter, que era o deus da guerra, e tinha outros deuses que eles cultuavam. Saturno. Agora, ele, nessa reencarnação, como Nestório, ele desde cristão, desde a infância, ele já nasce cristão. Né? Exatamente. Então, por isso que ele é preso, e por manter-se fiel a Jesus. E ele não abjurou. Até ao fim, não, eu sou cristão. É como todos aqueles que, na verdade, por processo de convicção, eles não adianta. Você pode matar o corpo, mas o espírito sobrevive. Então ele já tinha esta realidade bem presente. E a necessidade, a gente vê que os espíritas, para eles poderem evoluir, em geral, porque nós somos ainda muito teimosos, imperfeitos, então vem numa situação de penúria, de carência, de muita pobreza, de humilhação, para justamente valorizar, ter uma outra forma de encarar a vida. Se ele voltasse novamente como um senador, com um cargo importante, dificilmente ele iria ser um cristão nas catacumbas, pregando, trazendo a mensagem do Cristo. Mas ele vem numa situação difícil, afastado da família, afastado do filho. Ali ele vai depurando cada dia mais o seu orgulho, depurando todo aquele homem prepotente para poder se tornar realmente um seguidor do Cristo. E aí, como o Roberto coloca, ele acaba mantendo-se fiel, é condenado à morte, por isso, apesar de que a média de vida também não era muito, mas ele acaba desencarnando em torno de seus 45 anos, mas naquele momento ali supremo,
que ele está dando a sua vida, ele não demonstra medo, não demonstra revolta nem segurança. Ele não recua diante não do recua. testemunho cristão, Como né? é que foi, Roberto, nesse momento? Como que aconteceu isso? Então, a gente faz o seguinte, olha, existem situações emocionais das quais você não pode se abstrair, que você não pode esquecer. Nós somos seres emocionais, não somos apenas razão. A razão nos ajuda a entender o processo. E ele, ao desencarnar, ou seja, no momento do supremo sacrifício, ele já estava em êxtase. Então, assim como os demais, os cristãos, né, que ali foram também sentenciados, aqueles que assistiam às pregações dele, né? Então, no mundo espiritual, ele é recebido pelo seu amor de outrora, a Lívia. Né? Mas no momento ali supremo que ele está sendo supliciado. Então, ali eles cantam, né? Aí nós sabemos qual é o cântico, né? O cântico dos cristãos. Então, eles louvavam ao Cristo, Ave, Ave, Ave Cristo. Aqueles que vão viver para a eternidade. Te glorificam e saúdam. Era um coro, né? E aquilo ali bonito, deixava né? naturalmente muito impactado aqueles que esperavam com a morte sufocar-lhe os ideais espíritos. Mas à medida que mais se sacrificavam, mais multiplicavam o número de cristãos. E Lívia, que sempre foi o seu grande amor, ela ali se encontra para acolhê-lo. Em geral, o que a gente percebe é que naquele momento ali, a fé era tão intensa que eles nem sofriam, porque antes mesmo das labaredas ou daqueles leões os atacarem, os espíritos superiores vinham e já recolhiam o espírito, e ali somente o corpo é que ficava sofrendo aquelas atrocidades, mas o espírito já estava liberto. É muito bonito isso. Mas tem uma outra reencarnação, porque nós falamos no Egito, falamos dele como o Públio Lentulus, o avô, uns dizem que foi o bisavô, ele próprio mais, né, na condição de avô, bisavô, depois ele, o Públio Lentulus, o senador Cornélios, né? O Cornélios ali, depois ele vem como o Nestório, né, que é o que está relatado no livro que nós acabamos de falar, 50 né? anos depois. 50 anos depois. Agora, a quinta reencarnação que se tem notícia, porque ele mesmo falava das suas, ele mesmo trouxe, era como se fosse um diário, né? A sua autobiografia, aí seria qual, Roberto? Então, agora ele vai renascer não muito longe da reencarnação anterior, como Nestório. Porém, na cidade, no estado do Chipre, né, que era uma possessão romana, e também filho de escravos gregos. A Grécia era submetida também, só para recordar, e já estamos no ano 233. Então, distante da anterior, de mais de 100 anos, ou então em torno de 100 anos, né? Em 131 ele renasceu, morreu com os seus 45. Então, 60 anos depois, mais ou menos. Aí renasce já agora em Chipre. Mas ele casa-se com uma outra escrava, que é a Júnia Glaura, que teve uma filha, porém ambas morreram precocemente. Morreu tanto a filha quanto a Júnia, então ele fica viúvo, né? E aí ele adotou para si uma criança abandonada numa cesta. Então ele já tinha esse sentimento de humanidade, bem vivo, né? Não obstante a dor da perda da esposa e da filha, ele adota uma criança, né? E mais tarde recebeu o nome de Lívia. Aí, bom, vocês ficam soltar a imaginação, né? Por quê? Mas porque Lívia tinha sido a esposa dele, né? Amada na época do Cristo, né? Lá em Roma, em Jerusalém. Porém, agora, então ele adota uma criança, fala, bom, eu quero ter o meu amor, né, presente, por inspiração, e aí ele
dá-lhe o nome de Lívia. Agora, existe uma hipótese. Que fica registrado lá na acústica da alma, Isso. né? Aquele espírito que foi tão importante na vida dele, e aí ele dá o nome para aquela criança. E é interessante porque a gente lembra até de Moisés, né? Que diz que foi recolhido numa cestinha, e aquele bebezinho também ali abandonado numa cestinha, ele recolhe esse bebezinho, dá o nome de Lívia. E aí, Roberto? Então, existe uma hipótese, e aí quem narra é Arnaldo Rocha, está no livro Chico Xavier, Diálogos e Recordações, que esta menina, a Lívia, seria uma das reencarnações do Chico Xavier, lá atrás. Que interessante, então, né? Não é por acaso essa ligação, né, gente? O mentor do nível que teve o Chico Xavier, que era o Emmanuel, então é uma relação antiga. Nós já fizemos referência a isso lá atrás, enquanto ele era o sacerdote Simos, né? E ela era Samara, né, sua filha. Mas o que é que a gente percebe? 2 reencarnações seguidas, ele vem como escravo, porque quando nós nos equivocamos, às vezes, numa reencarnação seguinte, nós conseguimos quitar o nosso débito. Mas dependendo do débito e dependendo até da proposta do próprio espírito, para que ele possa também ir trabalhando e evoluindo, ele tem esse conserto lá no mundo espiritual, esse acerto, 2 reencarnações. Ele vem como escravo para poder deixar para trás e deixando todo aquele orgulho. 2 situações, uma como escravo judeu, outra, ele era romano, mas filho de escravos gregos, e é tanto que ele nasce em Chipre, mas romano, filho de escravos gregos, e ele foi liberto depois, ele consegue ser liberto. Mas casa-se com uma escrava, a escrava e a filha perecem, desencarnam, aí aquele bebezinho que ele vai cuidar, e ali ele vai exercitando o amor, a humildade, a fraternidade, a caridade. E ele vive com a menina, né, com a sua filhinha adotiva, até o fim dos seus dias, onde mais uma vez ele é torturado e é morto. Eu não vou entrar em detalhes, Leila, na forma de tortura, porque era muito cruel. Né? O nosso café é um bate-papo para a gente se alegrar. Mas foi também refletir, mas sim coisa muito triste. Mais né? uma entrega total, né, ao cristianismo. Então ele até o fim de seus dias, e ele não declina da sua condição de cristão. E mais uma vez ele ali dando seu testemunho, né? Então, e aí, como diz, detalhes mesmo vocês vão encontrar no livro Ave Cristo. Mais uma vez a psicografia do Chico, né? Agora tem mais, será que dá tempo? A gente vai comentar de mais uma reencarnação. Dá mais um tempinho, né? Mais uma reencarnação que ele teve. Quase 200 anos adiante, né? Quase isso. Na agora sequência. Já no ano 436, em Lyon, na atual França. Lyon, hoje, né? Lyon. Porque na época eles falavam Laon, que é leão, né? Mas naquela época os países europeus não eram já nominados como hoje em dia, tanto que o Império Romano ele adentrou até na atual Alemanha, tem lá os escombros lá de construções daquela época. Mas a sua 6ª reencarnação que se tem conhecimento, aí eu vou deixar o Roberto falar qual seria essa 6ª reencarnação. Então, essa reencarnação, que é a 6ª, como a Leila coloca pela ordem, né?
naturalmente nós estamos vendo de uma forma didática, né? E até para acompanhar a evolução deste espírito. Então está narrado no livro Renúncia. Não temos aqui, né, Leila, para exibir, mas é de autoria do Chico Xavier. É que ele está na nossa biblioteca lá do centro. Da biblioteca, não temos aqui, estamos ainda no processo de distanciamento social, a gente pega ele. Isso. Então ele reencarna na cidade de Reims, onde ele torna-se um prelado, né? Então ele faz carreira eclesiástica ali. Veja que agora ele já está mudando. Então, depois de quase 200 anos, em relação à reencarnação anterior, ele já renasce numa condição social melhor. É mais favorável. Torna-se um prelado. Né? Ele mais tarde viria a ser canonizado como São Remígio. E tem ainda na Nunciatura Católica, você tem esses registros. São Remígio. E aí, como a Leila diz, no ano 437, portanto, já no século V da nossa era. Lembra que mais ou menos nessa época, um pouquinho mais, o Estado, o Império Romano, já estava derruindo. Né? Lembra quando Jesus falou, no encontro dele às margens de Genezaré, aí ao Públio Lentulus, diga, estes Faustos, né? Esta tua magnificência, os seus Césares, um dia será pó. Então, no ano 437 já estava ocorrendo isso. E ele viveria um pouquinho mais, até o ano de 533, quando ele desencarnaria aos 96 anos de idade. Então, ele próprio teria assistido à derrocada do Império Romano. E exatamente na época dele, contemporâneo dele, foi Alarico I e Alarico II, reis visigodos, né? Que nós retratamos aqui recentemente, e que promoveria o cerco e a destruição de Roma, poupando, conforme lembramos, né, os templos religiosos. Mas aí, como o Roberto disse, ele já vem numa situação melhor, ele já vem numa família de nobres, uma família religiosa, e ele, inclusive, foi considerado o maior orador sacro do reino dos francos, pela sua especialidade em retórica. Logicamente que ele era um homem culto, como senador deveria falar para o Senado, e ali volta novamente a facilidade que ele já conhecia de outras reencarnações. Ele foi considerado também o apóstolo dos pagãos, nas Gálias, lembrando que o nosso querido Allan Kardec, também numa reencarnação anterior, ele também foi das Gálias. Não é verdade, Roberto? Lembrando que ele foi ali um sacerdote druida. E o druidismo, ele tinha essa vertente religiosa diferenciada dos demais, porque apoiava-se também na reencarnação. Agora, quando falamos em Lyon, que está nas Gálias, antiga Gália, né? Atual França, né? Atual França, nós não podemos esquecer que num dos livros, aliás, das revistas espírita, Viagens Espíritas, aliás, é um livro de Kardec, que quando ele, nessas viagens, ele visitava as cidades para ver como é que estava o movimento espírita, né? Fomentando, dinamizando o movimento espírita, né? Na propagação da fé cristã, no espiritismo. E ele, em Lyon, ele tem uma surpresa. Uma surpresa, ele fica assim, meu Deus, mas quanta, uma fé muito forte. Você vivia aquilo ali, as pessoas contavam, não eram reticentes, eram muito francas, né? Mas ele então estranha. Só que aí vem um benfeitor em socorro a ele, falou assim, por que estranhas? Lembre-se que Lyon é a terra dos mártires. Nós estamos falando em relação ao ano 500, ou seja, em relação a Allan Kardec, 1.300 anos antes, né? Diz então, olha, se Paris é o coração, ou melhor, o cérebro do Espiritismo, Lyon é o coração. Então, que é muito interessante. Por acaso que Kardec reencarna ali, né, naquela região. Mas o bispo de Reims, que depois foi considerado um santo, São Remígio,
Ele era conhecido também ali, falando para os pagãos, nas Galhas, e ele era conhecido pela sua pureza de espírito, bem como pelo seu profundo amor a Deus e ao próximo. Então já era um espírito cristianizado, porque tinha sido entregue em holocausto. Ele deu seu testemunho. Então aquilo que está na lei, né? Se você é fiel no pouco, será fiel no muito. Agora você vai ser investido de um cargo de religioso. É verdade. São Remígio. E ele desencarna em janeiro de 533, e aí ele viveu bastante. Aos 96 anos. Aos 96 anos. Interessante lembrar que nessa época os visigodos já tinham derrubado Roma, né? E aí nós estamos então vivendo a época pós-Império Romano. É verdade. Bom, gente, hoje é quinta-feira, dia 23 de julho de 2020. Às 20 horas nós temos o nosso curso de Espiritismo. Estão todos convidados. Ao final nós temos o nosso passe, a vibração, a magnetização das águas. E amanhã nós vamos, não digo encerrar, porque quem desejar tem muita coisa para poder conhecer esse espírito que deu, assim como se diz hoje em dia, um salto quântico. Amanhã é sexta, é o dia do epílogo. Né? Amanhã termina, ele deu um salto quântico de evolução, mas quem desejar tem muita coisa para estudar sobre a Vamos entrar na máquina do tempo, do ano 533 até 2020. Vamos ver o que vem por aí. Esse trabalhador, né, que começou agora realmente trabalhando em nome do Cristo, e quantas obras ele nos legou para nos auxiliar no entendimento do Evangelho. Aí amanhã vamos dar continuidade, hoje à noite, 20 horas, temos o nosso... Tem uma sugestão aqui da Leondina para mim. Obrigada, Leondina. Obrigado, Leondina, é um carinho muito gostoso. Mas me perdi assim um pouco, mas é isso, gente. A gente está assim embalado falando sobre Emmanuel e aproveitamos também para convidar todos, o nosso canal, aos pouquinhos, as pessoas estão se inscrevendo, começando a fazer alguns comentários, isso é bom. E vão compartilhando, vão divulgando. Quem ainda não conhece, o nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra. E o nosso canal do Telegram é o SEAC Olambra. Juntos podemos muito. E aí, inscrevam-se. Quem já se inscreveu, entrem, dê um joinha, compartilhe. Vamos divulgar essa luz. Aproveitando, mandando um abraço para todos. Oi, Arnaldo, tudo bom? Celi, aqui é a Regina Okada. E é isso. Paz a todos. Então, muito obrigado. Aguardamos vocês. Agradecidíssimos, né, pela presença e compartilhamento desse café com o Evangelho, que é o momento também da gente afinar os instrumentos. Afinal, somos cristãos, né? Então, vamos continuar fechando, aliás, amanhã, lamentavelmente, 5 dias, porque nós temos também outros personagens vultos do Espiritismo a falar. Então, até amanhã, se Deus quiser, e um bom dia a todos.